Fala rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim aqui falar com vocês sobre Brasil, né? Busque sair do Brasil. Esse é o vídeo de hoje que eu trago pra vocês. E, cara, a gente vai trocar um papo bastante de economia aqui no canal, mas a gente vai falar de outros temas também, tá? Social e tal, mas bastante na questão econômica. Então se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Em busca de 200 inscritos nesse canal o quanto antes, fechou? A gente bateu 150, muito feliz por isso. E outra coisa, se você tem interesse em outros conteúdos, seja lá filosofia, economia de agora, ou então sociologia que fala com comunicação, tem na aba playlist, só dá uma olhadinha na aba playlist que você vai estar achando lá outros tipos de conteúdo pra você ficar mais inteligente, fechou? Bom, bora pro vídeo de hoje. Busque sair do Brasil. Cara, e por que eu faço esse vídeo de novo, né? Tinha trago um vídeo desse estilo pra vocês há uns meses atrás, mas eu decidi refazer porque o tempo muda, né? O tempo ele vai mudando e as coisas vão, no caso do Brasil, piorando em vez de melhorar. Vamos separar por algumas áreas pra gente ir comentando, pra eu tentar te convencer, ou tentar só manter sua opinião de que não vale a pena morar no Brasil. Pelo menos futuramente não, ok? Primeiro de tudo, a questão econômica. Na câmera, passou, né? Eu gravo esse vídeo o quê? Gravo esse vídeo agora, dia 1/6 de 2026, né? Talvez vocês assistam um vídeo mais pra frente. Mas eu gravo agora, dia 1/6, tô olhando aqui no meu notebook. Seguindo, né? No exato dia que eu estou gravando, foi aprovado a primeira parte, claro, vai ter outra votação, mas foi aprovada a primeira parte do fim da escala 6x1. Não que eu seja contra o povo, não me entenda errado. Não, sou contra o povo. Seria até hipócrita ser contra o povo. Porque eu sou contra o povo? Estou sendo contra mim também, porque isso faz parte do povo, entende? Mas veja só como isso vai mexer com a economia de uma forma absurda e vai quebrar a nossa economia brasileira. Bom, Joãozinho sempre aparece no canal para os exemplos, então Joãozinho aparece dessa vez, né? Se Joãozinho tem uma padaria, né? Joãozinho tem uma padaria, ele é o dono da padaria. Joãozinho é o empresário, dono da padaria. Ele é o empresário e ok. E vamos supor que já tenha sido aprovado tudo certinho e que a lei já está em funcionamento. Da escala 5x2. Ótimo. Né? E, bom, se for aprovado mesmo, então o Joãozinho vai ter que contratar a pessoa. Quando o Joãozinho for contratar a pessoa, ele vai ser obrigado a pagar o mesmo salário com a pessoa trabalhando menos. Ok, ótimo, perfeito, é o que a lei diz, tudo perfeito, tudo ótimo. Só que isso não casa com o Brasil. Porque, veja bem, se o empresário, ele vai ter que pagar mais, né? O empresário, que é o Joãozinho, vai ter que pagar mais ou o mesmo valor pro empregador, né? Que está trabalhando e que vai trabalhar um dia menos. Ótimo. Quem que vai trabalhar nesse dia na empresa, na padaria de Joãozinho? Ninguém. Ou o Joãozinho contrata outras pessoas para fazer um outro horário, e que nem funcionaria porque esse horário bateria com o horário das outras pessoas, ou o Joãozinho fecha a padaria nesse dia, né? Então tá, beleza. Aí você pode falar para mim, tá, mas só isso? Não, aí o buraco fica mais embaixo, né? Em relação à economia. Quando isso acontecer, vai ficar mais caro, porque se Joãozinho tem que pagar muito mais, ou pagar o mesmo valor com pessoas trabalhando menos para ele, então o Joãozinho vai ter um custo maior sem receber um avanço significativo. É como se ele ficasse parado e tivesse gastando mais gasolina para ficar parado com o carro, entendeu? É exatamente isso que vai acontecer. E aí a gente tem o seguinte, Joãozinho precisa recuperar o dinheiro que ele perdeu pagando os funcionários legalmente para o governo, ou até para os próprios funcionários mesmo. O que o Joãozinho vai fazer? Vai aumentar o preço das coisas na padaria, que vai afetar nós que está consumindo, entendeu? Isso é só um dos problemas da economia do Brasil, mas a gente for falar de outras coisas em relação à economia, que não vale a pena estar morando no Brasil, é a questão dos impostos. O Brasil é o país que mais paga imposto e não consegue ser um país de primeiro mundo. Meu Deus do céu! Tem noção de que o Brasil, né? Ele é o país que mais se tem que pagar impostos. Você paga imposto, né, até perto do fim do ano, pelo que eu lembro assim, né? Pelo menos a última vez que eu cheguei a dar uma olhada, até perto do fim do ano. Deve ter aumentado, porque eu vi a taxação de imposto aumentando no Brasil. Então, meio que você paga imposto praticamente o ano todo, meu amigo.
Isso é bizarro, entende? É bizonho. Além dos impostos serem embutidos nos produtos, né? Eu vou comprar um livro. O livro custa R$ 70. Parabéns, R$ 20 é imposto. Né? Eu vou comprar um celular novo na loja, no shopping. Quanto que você pagou? Comprei um iPhone. Paguei R$ 19.000 no iPhone. Parabéns, né? 7 mil foi de imposto. Entendeu? Então é mais ou menos essa questão. Então você quer morar num país aonde a economia tá quebrando, você paga muito imposto para não morar num país com uma segurança boa, com uma sociedade estabilizada, ok? Não vale a pena. Sendo que você tem países absurdos que estão fazendo trabalhos magníficos, como a Suíça. Eu acho que a Suíça é o país de maior referência que eu posso citar aqui, de falar que é um país liberto, é um país onde tem uma economia estável, é um país onde a gente sabe que as leis trabalhistas lá funcionam de uma forma muito mais efetiva do que aqui no Brasil. A estrutura do país em si é magnífica, enfim. Mas agora, saiu da economia, porque tem muita coisa pra gente comentar sobre a economia do Brasil. Se vocês quiserem, eu posso trazer até sequências de vídeo pra vocês, tá? Falando da área social. Olha, aí é uma opinião um pouco minha, tá? Eu vou jogar, sim, opinião minha, mas com algumas vivências aqui e ali. E você que tá assistindo o vídeo, espero que me compreenda, fechou? É complicado quando a gente fala de economia, de economia não, que economia é dados, é fatos. Então, não tem como você encontrar dados e fatos, né? Mas quando a gente fala de sociologia, povo, cultura, economia, comunicação, esses tipos de assuntos são assuntos onde não tem dados concretos. O que significa que dá abertura para interpretação, entende? E tem sujeitos que interpretam de uma forma enviesada. Mas a cultura brasileira é tenebrosa, meu amigo. O país, né, teve um leve aumento de pessoas que leem, mas as pessoas no Brasil não leem. É absurdo, né? Mais de 70% da população brasileira não lê. Não lê nada. Isso cria analfabetos funcionais. O que significa que o médico que me atende, te atende no posto, ele é analfabeto funcional. Ele não vai saber interpretar o que ele está passando. O que significa que professores que te dão nota na escola são analfabetos funcionais, porque eles não conseguem interpretar a profundidade de um texto ou a profundidade de uma realidade. Ou então um advogado que está te defendendo, por exemplo, se ele for um analfabeto funcional, que é muito provável que seja, porque não há literatura, as pessoas não leem, ele pode ser um completo analfabeto funcional, ele não vai saber interpretar o caso e a complexidade dele para poder usar argumentos que favoreçam a você. Então, assim, você consegue me compreender como a falta da literatura no país cria um buraco, um vácuo gigantesco? E isso não só na área de profissionais, na área social também. Testa conversar com qualquer pessoa na rua, na escola, você vai perceber que não tem profundidade. E depois que você começa a ler, não tem como voltar atrás, não tem como voltar ao cérebro, compreende? A profundidade ela já está instaurada no sujeito. Mas bom, indo para outro lado, né, gostaria de falar agora um pouco sobre a questão da estrutura do Brasil. A estrutura do Brasil é terrível, tá? E nem sei o que eu tô falando. O Brasil é muito grande. O Brasil é o quinto país maior do mundo. Meu amigo, existem mais de 50 países no mundo. Mais de 50 países no mundo existe, né? Países que realmente são países mesmo, né? Que não fazem parte de nada, etc. Existem muitos países no mundo e aí a gente vai falar, pô, o Brasil é o quinto, então o Brasil é bem grande. Sim, o Brasil é grande. Falando de território, o Brasil é muito grande territorialmente falando. Só que é mal estruturado. Você consegue me explicar o porquê que as pessoas do Nordeste recebem um mau atendimento em postos de saúde? Falta de estrutura. É simples. É simples. Você consegue me explicar por que a riqueza do Brasil, a riqueza que digo em mercado, em economia, fica centralizado em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro? Não tem como me explicar, a não ser a falta de estrutura. Tanto é que os famosos, quando vêm fazer show no Brasil, eles vêm para onde? Rio de Janeiro e São Paulo. Porque o pilar econômico está em Rio de Janeiro e São Paulo. Claro que depois assim, vem a área do Sul, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, que também são locais assim absurdos para se viver no Brasil, né? Mas eu digo da questão assim de marketing, de fama, da questão econômica para fora do Brasil, as pessoas olham Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. É muito difícil você ver algum famoso vindo fazer show em Recife, entendeu? Não desmerecendo Recife, acho que vocês estão conseguindo me compreender. Mas é exatamente nessa questão que eu tô batendo com vocês, a falta de estrutura do país. E aí a gente vai ter, né, pessoas que moram na parte de cima do mapa, no centro-oeste, né, no nordeste, por ali, com falta de saneamento básico. Aí a gente olha para baixo do país, a gente olha o sul. Poucas pessoas com saneamento básico. Então, opa, como assim? Como é que é? Como é que é possível isso? Hã? É porque o Brasil é muito grande e tem uma baixa estrutura para poder bancar o que o Brasil precisa. Agora eu quero ser um pouco mais otimista com vocês, né? E falar um pouco com vocês a respeito do Brasil em si, nas coisas boas. Cara, é muito difícil falar que o Brasil tem coisas boas hoje, né? Até com o real desvalorizando por causa do dólar. Não só por causa do dólar, mas o dólar é uma das causas por real desvalorizar tanto. Queria comentar com vocês em relação... O Brasil ainda pode se salvar, mas vai precisar de longos anos de uma boa política no Brasil. Eu olho muito a Argentina, de Javier Milei. Gosto muito de Javier Milei, vocês devem saber que me acompanham aqui. O Javier Milei vem reestruturando a Argentina e não é pouco, é muito. É um trabalho árduo, é difícil. A Argentina que está em situações mais precárias que a gente. O Brasil tinha que ter um trabalho igual Javier Milei da Argentina. Ou igual, ou melhor. Porque se a Argentina tá tendo que fazer um esforço absurdo para sair do buraco que se enfiaram, significa que pro Brasil sair do seu buraco, tem que fazer um esforço triplico para poder sair do buraco. É um esforço muito maior do que a Argentina faz com Javier Milei. Bom, espero que gostarem desse vídeo, rapaziada. Um vídeo mais, né, mais minhas opiniões, trazendo conteúdo mais econômico, financeiro. Busque sair do Brasil. Busque sair do Brasil porque a economia não vai render por muito tempo. É bem provável dela começar a quebrar e vir uma estabilidade, imprimir dinheiro. E a gente sabe que se imprimir dinheiro a inflação bate na porta. A gente não pode sair imprimindo dinheiro que nem maluco. Mas é isso. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Em busca de 200 inscritos nesse canal. Se preparem, vai sair conteúdo diferenciado para vocês. Logo, logo vai sair algumas aulas da filosofia que eu tô criando. Criei uma filosofia do zero, né? Raso e profundo, com o que eu sei, com o que eu já li aqui e ali, com algumas referências. Tô transcrevendo, fiquem de olho na aba postas porque eu posto lá. Tô transcrevendo para passar para as aulas de vídeo para vocês, né? Mas ainda tá pela escrita. É isso, valeu, fui.